reconhecimento da paternidade é muito importante para qualquer ser humano. Então, dá a garantia àquela pessoa de conhecer a sua história. O ministro do TSE, Og Fernandes, determinou que o TRE do Amapá examine os pedidos de candidatura individual relativos ao cargo de deputado estadual e federal apresentados pelo Partido dos Trabalhadores. O testamento havia sido invalidado, porque estavam presentes apenas 2 e não 3 testemunhas durante a leitura formal do documento, como exige o Código Civil. No Brasil, a identificação biométrica começou a ser usada nas eleições municipais de 2008 e hoje é um instrumento de segurança indispensável. Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal deflagrou agora pela manhã a 4ª fase da Operação Registro Espúrio. A ação tem o objetivo de combater o crime de desvio de recursos no Ministério do Trabalho. E quem tem mais informações ao vivo sobre essa operação é a repórter Carolina Chaves. Oi, Carolina, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, os mandados foram determinados pelo relator do caso, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisões temporárias em Brasília, Anápolis, Goiânia, Londrina e São Paulo. Essa é a 4ª fase da Operação Registro Espúrio, que tem o objetivo de reunir provas de crimes praticados no âmbito do Ministério do Trabalho. O fato vem sendo investigado há pouco mais de um ano e revelou um esquema de desvio de recursos da conta especial Emprego e Salário, onde eram depositadas as contribuições sindicais pelos trabalhadores. Parte dos valores descontados dos trabalhadores era apropriada indevidamente por servidores públicos e advogados. Já foram identificados desvios de mais de 9 milhões de reais. Os envolvidos vão responder pelos crimes de corrupções ativa, passiva, peculato, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público. Galton. Obrigado, Carol. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já abriu as inscrições para o mutirão Direito a Ter Pai. No evento, exames de DNA são oferecidos sem custo às famílias, tudo para garantir o direito fundamental da pessoa de conhecer a própria origem. O mutirão vai acontecer em 23 de novembro em 43 comarcas do estado. A iniciativa é uma realização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Defensoria Pública do Estado. O tribunal tem o CRP, que funciona aqui todos os dias, de 8 às 18, exatamente para essa situação, para regularizar a situação de crianças, adultos, adolescentes que não têm o nome do pai ou da mãe no registro de nascimento. E a Defensoria, junto com o tribunal, fazem um evento anual, que é esse mutirão Direito a Ter Pai, em que, num único dia, concentra vários atendimentos para também buscar essa regularização dessa documentação. Durante o evento, os exames de DNA necessários para a investigação de paternidade, oferecidos gratuitamente para as famílias, serão custeados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No mutirão desse ano, o tribunal vai pagar 1.150 exames de DNA para todo o estado de Minas, além de disponibilizar a equipe do CRP, a nossa logística e o nosso conhecimento nesse tipo de atendimento para fazer esse atendimento no dia do mutirão. O mutirão efetiva o direito fundamental da pessoa conhecer a própria origem, previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, ter o nome do pai e da mãe nos documentos assegura outros benefícios, que em alguns casos podem ser acordados no dia do evento. O reconhecimento da paternidade é muito importante para qualquer ser humano. Então, dá a garantia àquela pessoa de conhecer a sua história. E não vou dizer só biológica, porque esse ano nós vamos ter o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva. Mas para a criança isso é uma segurança. E daí decorre o direito aos alimentos, ao direito sucessórios, então é de extrema importância. Além do reconhecimento da paternidade, a gente também celebra o acordo em relação aos alimentos, guarda e visitas do menor. Problemas com a prestação de contas eleitorais não podem impedir a participação da legenda no pleito. Esse foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
O ministro do TSE, Og Fernandes, determinou que o TRE do Amapá examine os pedidos de candidatura individual relativos ao cargo de deputado estadual e federal apresentados pelo Partido dos Trabalhadores. O Tribunal Regional havia suspendido o registro do órgão de direção petista no estado ao julgar como não prestadas as contas do Diretório Estadual do PT no exercício de 2015. Na decisão, o ministro Og Fernandes afirmou que o TRE se baseou em dispositivo de uma resolução de 2014, superado pela reforma eleitoral de 2015. O magistrado destacou que até mesmo a desaprovação de contas não impede a legenda de participar do pleito. Além disso, ele considerou como relevante o fato do diretório ter procurado sanar a situação. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça assinou um termo de cooperação técnica com a Justiça do Trabalho. Confira agora os detalhes desse acordo. O acordo assinado entre o CNJ e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho vai permitir o compartilhamento das informações referentes a inspeções e correições realizadas pela Justiça do Trabalho. Um dos objetivos da parceria é garantir a eficácia das inspeções com economia de recursos. Nós iremos traçar ações em benefício de uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais produtiva e mais econômica. Com menos tempo, iremos fiscalizar mais e dar maior qualidade às correições no Brasil. O termo estabelece ainda que os expedientes relativos a procedimentos disciplinares da Justiça do Trabalho que derem entrada no CNJ vão ser compartilhados com a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, assim como as iniciativas da Corregedoria Nacional em Desenvolvimento que envolvam a Justiça do Trabalho. Primeiro, traz benefício para a sociedade, evitando a duplicação de esforços e racionalizando os custos das atividades correcionais. Segundo, aproxima a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho da Corregedoria Nacional de Justiça. Então, isso traz maior organicidade à atuação corregedora e, obviamente, maior impacto e maior eficiência nesse trabalho. Os relatórios das inspeções da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho vão ser submetidos ao Corregedor Nacional de Justiça em até 10 dias após a correição. Depois, serão submetidos ao plenário do CNJ. E no próximo bloco, falta de uma testemunha não invalida testamento. A falta de uma testemunha não é suficiente para a invalidação, principalmente porque não há dúvida sobre a capacidade civil do autor do testamento. O ECAD queria cobrar os direitos autorais de trilhas sonoras exibidas em salas de uma rede de cinemas e chegou a entrar na justiça para isso. Mas os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram que não cabe esse tipo de cobrança. E quem tem os detalhes sobre essa decisão ao vivo é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, na ação, o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pediu que fosse suspensa a transmissão de músicas nas salas de uma rede de cinemas na Bahia. Isso até que houvesse a expressa autorização dos autores da obra. Bom, em primeira instância, o pedido do ECAD foi julgado procedente. Já em segunda instância, os desembargadores baianos tiveram um entendimento contrário. Eles levaram em consideração processos que já haviam sido julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro. Já no STJ, a decisão foi reafirmada. Voltamos ao estúdio. E para falar sobre direito autoral, está aqui com a gente o advogado Eduardo Licurgo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Bom, nós vimos a reportagem sobre o ECAD que envolveu as salas de cinema, né? Eu queria que o senhor explicasse, no geral, para que o telespectador entenda o que é direito autoral. Direito autoral é um conjunto de normas que protege o autor em razão de uma obra que ele cria, né? Ele protege as obras e protege ao criador dessas obras, assim como um terceiro que possa ter direitos incidentes sobre essa obra, né? Direitos relativos à criação. Um exemplo seria o editor. O editor de um livro, ele formata, enfim, ele produz uma capa, ele tem a obra o texto, que é feito por um autor,
mas ele também tem alguma atividade criativa ali na hora em que ele edita aquela obra. Então, o direito autoral abrange essa proteção desses elementos que estão contidos nas obras intelectuais. Ali a cobrança era feita na trilha sonora, exibida nas salas de cinema. Sim. Qual o seu ponto de vista sobre essa cobrança, se deveria ser feita? E também, naquele momento antes de começar o filme, também tem uma música que passa ali. Explica essas duas diferenças. Legal, então acho que a questão aí é da utilização da obra em si, tá? Da obra musical. No momento em que eu tenho a trilha sonora inserida num filme, ela passa a fazer parte daquela obra audiovisual, que é o filme. Tá? E aí eu não tenho como dissociar a obra musical do filme em si, porque ela é um dos elementos. O roteiro é outro, as imagens que estão ali é um outro elemento daquela obra maior, que é a audiovisual, que reúne som e imagem. Já as músicas que são executadas antes da exibição da obra audiovisual, essas têm uma outra colocação legal, né? Porque elas são obras que se traduzem ou que são utilizadas como sonorização ambiente. E nessa sonorização ambiente, eu não tenho como fugir de uma pré-autorização. A autorização, quando eu tenho uma obra audiovisual, o autor, eu presumo que o autor daquela música que compõe a trilha sonora autorizou a utilização da música como trilha sonora. Ou seja, nesse caso aí, então, aquela música anterior ao filme, então deveria ser cobrado então o ECAD. Sim, eu entendo que sim. Nas salas de cinema, a sonorização ambiental, que é aquela sonorização que você tem até o momento em que começa o filme, essa tem que ser, ou essa pode ser cobrada pelo ECAD. Agora, como identificar que uma obra ou uma música já está em domínio público? Eu vou ter que ver alguns critérios, ou a data de morte dos seus autores, ou a data em que essa obra foi publicada, dependendo do tipo de obra. Se for uma obra musical, a data de falecimento do último dos autores. Então, se eu tenho uma obra, vou dar o exemplo aqui de uma música dos Beatles, composta pelos 4, a gente vai ter que ver quando que o último dos autores vai falecer e aí contar 70 anos dessa data. E para finalizar, doutor, qual a punição se a pessoa então usar a empresa usar músicas e não dar o devido crédito? Bom, você tem uma sanção penal, que é o violar direitos autorais, e você tem uma sanção civil. Você tem, dependendo da forma de uso, você pode estar sujeito ao pagamento de 3.000 vezes o valor de um original, ou a 20 vezes o valor que seria devido para o ECAD, dependendo do tipo de uso. Doutor, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Superior Tribunal de Justiça reconhece testamento lido na presença de apenas 2 testemunhas. No caso que chegou ao STJ, o testamento havia sido invalidado, porque estavam presentes apenas 2 e não 3 testemunhas durante a leitura formal do documento, como exige o Código Civil. O pedido de confirmação do testamento foi negado em primeira e segunda instâncias. Ao analisar o recurso, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que a jurisprudência do STJ permite a flexibilização de algumas formalidades exigidas. A ministra ressaltou que os vícios de menor gravidade são puramente formais, relacionados aos aspectos externos do documento, que não contaminam o conteúdo. E, no caso, a falta de uma testemunha não é suficiente para a invalidação, principalmente porque não há dúvida sobre a capacidade civil do autor do testamento. Assim, a terceira turma deu provimento ao recurso e confirmou a validade do documento. O Tribunal de Justiça da Paraíba e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado discutem a situação do Presídio de Segurança Máxima de João Pessoa. Quase 100 detentos fugiram na semana passada e até agora 47 fugitivos foram recapturados.
A ação criminosa na penitenciária PB1 em João Pessoa, que resultou na fuga de 92 presos, foi objeto de pauta da reunião realizada no gabinete da presidência do TJPB, entre o Poder Judiciário Paraibano e a Secretaria de Administração Penitenciária Estadual. Durante o encontro, o secretário da Administração Penitenciária, Tenente Coronel Sérgio Fonseca, apresentou algumas situações em que precisará contar com o apoio do Judiciário. O secretário da SEAP confirmou ainda que a maioria dos fugitivos já foi capturada. As forças de segurança pública, elas já estão nesse encalço e acreditamos que nos próximos dias esse número deve aumentar de presos recapturados. O juiz da Vara da Execução Penal da capital, Carlos Neves, ao se dirigir ao presídio, não só verificou as condições do local onde houve a explosão, mas também dialogou com os presos, tanto os recapturados quanto os que preferiram não deixar o pavilhão. Sobre os outros presídios no estado, o magistrado afirmou que já estão sendo tomadas medidas preventivas de alerta, incluindo reforço de segurança para essas unidades. A preocupação é mesmo resguardar a segurança das unidades e, portanto, da população, para que o judiciário possa também estar atento e vigilante no acompanhamento. E a seguir, identificação garantida nas eleições. Cada um tem a sua identidade biométrica, então você consegue individualizar o cidadão. Metade do eleitorado brasileiro vai votar depois de ser identificado por meio das impressões digitais nas eleições de outubro. Bio significa vida, metria, medida. A biometria nada mais é que o estudo das características físicas ou comportamentais dos seres vivos. Com ela é possível identificar de forma única cada indivíduo. Essa identificação pode ser pelos olhos, pela palma da mão e também pelas digitais, que é o método usado pela Justiça Eleitoral para identificar o eleitor na hora do voto. O método biográfico, a gente sabe que ele tem falhas, uma vez que uma pessoa pode ter um nome que 10 pessoas têm igual e o nome da mãe também coincida e a data de nascimento coincida. Então você acaba tendo uma série de coincidências biográficas que não permite garantir que aquela pessoa de fato é aquela pessoa. A identificação biométrica já não tem esse caso. Cada um tem a sua identidade biométrica, então você consegue individualizar o cidadão. No Brasil, a identificação biométrica começou a ser usada nas eleições municipais de 2008 e hoje é um instrumento de segurança indispensável. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, metade dos eleitores, o equivalente a quase 74 milhões de pessoas, vai ser identificado pela biometria nas eleições deste ano. Mas o número de eleitores com cadastro biométrico é ainda maior, mais de 87 milhões, o que corresponde a 60% do eleitorado. Essa diferença se dá por uma razão. Parte dos eleitores com o registro da biometria vota em cidades em que o reconhecimento digital não estará disponível no pleito de outubro. A votação biométrica só será obrigatória nos estados em que a Justiça determinou a revisão biométrica. É o caso do Distrito Federal. Quando a gente está falando de uma revisão do eleitorado, em que o juiz eleitoral corregedor estabeleceu a necessidade de que todo eleitor daquela região compareça ao cartório eleitoral e estabeleceu um prazo para que isso ocorra, aqueles que não comparecerem têm o seu título colocado como irregular e vai ser cancelado até que ele retorne ao cartório eleitoral e se apresente. Então, se ele não fez isso, ele não vai conseguir votar. O prazo para a realização do cadastro biométrico terminou no primeiro semestre deste ano. Durante o registro, foram coletados dados de todos os dedos das mãos. Foi tirada uma fotografia do eleitor e ainda cadastrada a assinatura digital de cada um. No dia da eleição, o eleitor vai se deparar com esse equipamento aqui, que é o terminal do mesário. É por esse aparelho que vai ser feita a identificação do eleitor. E como vai funcionar isso? Ele vai apresentar um documento de identificação com foto, o mesário vai conferir o nome dele no caderno de votação e aí vem aqui para esse aparelhinho, vai digitar o número de título de eleitor e depois vai ser solicitada a leitura biométrica. É quando o eleitor, então, vai colocar o dedo no equipamento e, confirmada a identificação dele, ele está apto a votar. A partir daí, ele vem para esse outro terminal, que é o terminal do eleitor, que a gente já conhece como urna eletrônica. A urna vai estar
isolada para que o eleitor faça o voto de forma secreta. Ele vai ter o tempo para digitar os candidatos em quem ele deseja votar. Aqueles que ainda não fizeram o cadastramento biométrico, eles vão votar pelo meio tradicional. Eles vão chegar lá, vão se identificar com um documento com foto, o mesário vai olhar lá, vai identificá-lo por meio do documento e ele vai estar liberado para votar. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participou agora pela manhã de um seminário sobre a justiça na infância. E quem acompanhou, o repórter Gabriel Ciafrei, e que tem agora mais informações sobre o seminário, né, Gabriel? Boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. O evento discute entre autoridades, órgãos de proteção da criança e do adolescente e também entidades da sociedade civil, formas de qualificação e também de contribuição do poder público para o cumprimento da Constituição Federal e do marco legal da primeira infância. Vamos acompanhar na reportagem. O primeiro a falar foi o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Ele destacou os desafios do poder público e a atuação da sociedade civil na integração e colaboração para a garantia dos direitos das crianças, além do papel da educação para o futuro do Brasil e o marco legal da primeira infância. O marco legal cria um quadro institucional integrado, complexo e transparente. São múltiplos os mecanismos de monitoramento e avaliação permanentes. A sociedade estatal, nós, nesta mesa, queremos ouvir da sociedade civil, voluntariamente engajada e aqui presente, vocês, a voz, os anseios e os sonhos de 20 milhões de crianças. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi um dos convidados para o seminário. Ele citou o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece uma série de direitos a menores de idade. Falou sobre a primeira infância, período em que a criança tem entre 0 e 6 anos. A criança, e principalmente na sua primeira infância, vou roubar aqui uma sugestão do Torquato, ela hoje tem que ser olhada pelo sistema de justiça e pelo poder judiciário como uma sujeita de direitos. E não, muitas vezes, como quem está sendo disputado por familiares, por entidades, por pai, por mãe, por avós. Ela, antes de tudo, é uma sujeita e um cidadão digno e uma pessoa humana. E uma pessoa humana que merece toda a atenção. Por quê? Porque ela ainda está na sua formação. Os debates aqui no Ministério da Justiça vão acontecer durante todo o dia. Temas como os direitos previstos na Constituição Federal, o acesso à justiça e o direito à convivência familiar são destaque em 4 painéis. Educação foi o tema abordado pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Quais os avanços possibilitados pelo artigo 227 da Constituição Federal? Quais as transformações necessárias na formação dos estudantes e profissionais, nos processos e procedimentos e na infraestrutura do sistema de justiça para que ele seja mais acessível, sensível e amigável às crianças, especialmente aquelas na primeira infância. A educação integral é aquela que cuida de todos os aspectos da vida da criança, favorecendo o seu desenvolvimento. É uma educação baseada em afeição, baseada também em conteúdo, baseada em preparação para a vida em sociedade. Setor de serviços cai em julho, é o que mostra o estudo do IBGE. Esse é o pior resultado registrado desde 2011. Em um mês, a queda no setor de serviços foi de 2,2%. Segundo o IBGE, esse foi o pior resultado da economia no mês de julho, registrado desde 2011. Foi o 5º mês consecutivo que a população está consumindo menos. O desemprego, segundo especialistas, pode ter sido um dos fatores que afetou o desenvolvimento do setor. Todas as vezes que as pessoas têm perda de renda, né, ou um endividamento maior, comprometimento da renda, ou mesmo uma ameaça de perda de emprego, ou perder o emprego, isso daí é o início de tudo. Porque quando o cidadão, né, o consumidor, ele tem acesso a bens e serviços e o emprego dele está garantido porque a economia está bombando, é claro que ele fica mais tranquilo.
O setor de serviços é o terceiro mais importante para a economia do país. Comércio, turismo e transportes, por exemplo, fazem parte dessa área. As vendas do varejo apresentaram maior queda. O endividamento do consumidor também refletiu nas estatísticas. Tanto é que existe projeto de lei tramitando no Congresso Nacional tratando especificamente desse assunto. Porque é quando o consumidor ele chega num acúmulo de dívidas tão grande que ele não consegue mais pagar as dívidas e suprir as suas necessidades básicas. Então, a intenção é que o consumidor superendividado ele consiga conversar com a empresa ou com as empresas em que ele tenha já uma dívida acumulada e obtenha um acordo, né? Uma forma de que ele consiga realmente pagar por aquelas dívidas para que ele deixe de ser um devedor, deixe de ser um inadimplente. Nós queremos que você participe do Jornal da Justiça. Pode mandar sugestões, assuntos para reportagens. Tem alguma dúvida sobre direito do consumidor? Faz um vídeo para a gente. Temos o quadro Eu Consumidor, que trata do assunto. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 61 99260 6116. E o nosso e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia, até amanhã.